É isso aí, você gatinha, gatão, que tá aí fixado, fixada exatamente no quê? No Enem, se preparando para o melhor que tem aí. E é isso que eu vou passar hoje. Hoje nós vamos no segundo vídeo dessa série que eu estou fazendo para você, de um resumão do Enem 2018, legal? E eu falei para vocês que estavam faltando duas organelazinhas. Ontem, depois daquele vídeo, algumas pessoas falaram, pessoa, complexo golgiense. Gente, a mesmíssima coisa, complexo golgiense ou complexo de Golgi. Eu coloquei Golgi para abreviar, para caber aqui, que a tela é pequena, tá? Mas tá valendo a mesma coisa, mas tudo bem. Obrigado aí pela observação, tá valendo a mesma coisa, tá bom? Então saca só, hoje eu falei, no vídeo anterior eu falei para vocês que estava faltando aí duas organelas. Mimi e Cloclô, ou Clô e Mimi. Eu vou apresentar para vocês hoje Clô, o famoso cloroplasto, e Mimi, a famosa mitocôndria. Legal? Nós vamos trabalhar com essas duas organelas hoje, que estão interligadas aí na energética celular. Primeira coisa importante, nossa, aquelas reações que eu não consigo decorar. Gente, o Enem não vai te cobrar reação de fotossíntese e respiração, pelo menos até hoje não. O máximo que pode acontecer é evidenciar uma outra equação da respiração e da fotossíntese. Esse é o seu para casa. Buscar aí qual que é a equação da fotossíntese, deixando ela aqui no meio do caminho, e buscar qual que é a equação da respiração. É legal que você saiba comparar as duas, ok? Esse é o seu trabalho, não é o meu trabalho. Eu estou te ajudando, facilitando, juntando tudo. Até voou aqui meu giz bonito que eu estava na mão. Repare então o seguinte, energética celular é um assunto que é cobrado no Enem, principalmente na parte de ecologia. Lá na parte de ecologia é muito legal que você tenha noção, que você saiba sobre energética. E a energética está ligada a duas organelas celulares, principalmente, que são elas cloroplasto, nosso cloclô, e mitocôndria, nossa mimi. Tá? Pessoal, mas e como é que acontece nas bactérias que não tem nem cloroplasto e nem mitocôndria? Nas cianobactérias, o processo é muito parecido com o que acontece no cloroplasto. Afinal de contas, suspeita-se, acredita-se que a cianobactéria é a origem. A cianobactéria teria se casado com uma célula eucariota, lá nos primórdios da célula, num passado muito longínquo da nossa existência, ela teria se casado e aí teria rolado lá uma associação permanente, um casamento eterno entre os dois, formando o chamado cloroplasto. Então, o cloroplasto seria derivado de uma cianobactéria. Qual que é a prova mais contundente disso? É que dentro do cloroplasto, não se esqueça, existe o DNA. Então o DNA está presente na célula eucariota, na célula procariota e está presente também no cloroplasto. Legal! Coisa semelhante teria acontecido com quem? Com a mitocôndria. A mitocôndria seria derivada de uma bactéria que teria se casado de maneira semelhante ao que aconteceu com o cloroplasto. Mimi também teria sido originado assim, porque afinal de contas, esses apelidinhos carinhosos rolam quando a gente já tem uma certa afinidade, não é? Cloclô, Mimi, Chuchu, Pachonca, Pichola, né? As galera gosta desses apelidinhos aí. E repara aqui o seguinte, o que Mimi teria também como evidência? Não se esqueçam que Mimi também carrega dentro dela o DNA. A mitocôndria e o cloroplasto são duas organelas que carregam DNA. Isso você não pode se esquecer de jeito nenhum. Tem DNA aonde? Na mitocôndria, tem DNA no cloroplasto e tem DNA no núcleo, que é um assunto que vem num vídeo da sequência. Hoje é energética. Legal? Então repare o seguinte, isso aqui é uma visão geral. Eu vou dar uma saída da sua frente, você vai olhar. Olha lá, ó, que coisa bonita. Mas eu não vou ficar muito tempo fora não, já voltei. Estou de volta aqui, mostrando para você o seguinte. Repare o que você tem aqui. Bom, a primeira coisa importante é que a gente tem o Sol como fonte primária de energia para os ecossistemas. O Sol está mandando ondas eletromagnéticas e os fótons estão aí presentes. Esses fótons incidentes na superfície fotossintetizante do planeta. Essa superfície é representada por quem? Pelas cianobactérias, que não têm cloroplasto, pelas algas, que têm cloroplasto, pelas plantas, que também têm cloroplasto. Então, os seres que têm cloroplasto são algas e plantas. Essa superfície fotossintetizante assimila a luz solar. O cloroplasto assimila a energia nos chamados tilacoides, assimila energia luminosa, e aproveita essa energia da luz para reações que vão acontecer associadas às clorofilas. Então vão acontecer lá as chamadas
fotofosforilações cíclica e acíclica. Lógico que o Enem não vai entrar com esses nomes. E também vai acontecer a fotólise da água. Resumindo, o que é importante que você saiba aqui? Que o cloroplasto assimila energia e aproveita essa energia para formar ATP e decompor a molécula de água. Aqui tem um ponto importantíssimo, olha só. O cloroplasto incorpora carbono inorgânico. Não se esqueça disso, ó. Carbono inorgânico. Peraí, professor, peraí. Você está me enganando. Você está me enganando. Eu aprendi que os compostos de carbono são os compostos orgânicos. Cuidado, nem todo composto de carbono é composto orgânico. Lógico, os compostos orgânicos são todos de carbono, mas há carbono também inorgânico, como por exemplo aqui no CO2, como por exemplo lá nos carbonatos também, tá? Então o cloroplasto assimila CO2, que é carbono inorgânico, usando o ATP que produziu aqui e usando a molécula de água que foi quebrada. Preste atenção nisso aqui. A água, ela vai fornecer isso aqui, ó, hidrogênios. Repara, eu vou marcar o hidrogênio aqui da molécula de água e vou marcar o hidrogênio que está aqui, ó, no carboidrato. Repara então, a água, ela é fonte de hidrogênios para formar o carboidrato. A água é decomposta aqui dentro do cloroplasto e a decomposição da água, chamada fotólise da água, libera o oxigênio. Então repare, eu vou marcar aqui o oxigênio, ó. O oxigênio que está na molécula de água vai sair como oxigênio molecular. Ué, professor, não é o do CO2? Não, amigão, amiguinho, amigão. O que vai acontecer aqui? O CO2 vai fornecer carbono e oxigênio para formar o carboidrato. Legal? Então repare. Aqui, você repare que você tem uma transferência de energia. Só pegar um X aqui que saiu, ó. A energia da luz solar foi assimilada no cloroplasto e agora ela está aqui, ó, aproveitada nas ligações químicas que formam o nosso carboidrato. Sacou o que acontece? É isso que o Enem muitas vezes cobra. Que você entenda que a energia do Sol está chegando aqui, ó, fixada na molécula de carboidrato. Legal? Essa é a primeira parte, então. Os seres que realizam este processo de transformação de carbono inorgânico em carbono orgânico, formando o seu carboidrato, são chamados de autótrofos. Autótrofos. Beleza? O autotrofismo, então, ele se caracteriza por um ser, ou pela nutrição, né, por aquele ser que é capaz de fixar o carbono inorgânico, transformá-lo em carbono orgânico. Também existe o autotrofismo da quimiossíntese, só que menos relevante para a gente em termos de quantidade e até mesmo em questões do Enem. Legal? Muito bem. Carboidrato produzido, agora é hora de fazer o quê? De extrair a energia que está nesse carboidrato. Nós estamos nesse momento funcionando, trabalhando, ouvindo, mexendo os braços. Você está aí fazendo suas anotações porque está funcionando com o tal do ATP. Tá? E no que nós vamos fazer? É transferir a energia para poder produzir ATP. Olha aqui, ó, ATP. Essa molécula ela é essencial que você se lembre dela. Toda vez que você funciona às custas de quem? Do ATP. Você está na minha frente, seu animal. Calma. Aqui, ó, vou dar um espaço para você observar o seu ATPzinho, ok? Então repare, ó, vou voltar. A energia do Sol foi aproveitada pelo cloroplasto para poder produzir carboidrato, usando como matéria-prima CO2 e água. Lembra que a gente tem a obtenção de oxigênio a partir da molécula de água. Agora repare aqui, este carboidrato, ele vai ser usado pelas nossas células para poder tirar a energia que está nele. Essa energia ela pode ser obtida de duas formas. Olha só, nós podemos fazer um processo de decomposição total da matéria que usa a mitocôndria, ou podemos fazer uma decomposição parcial da matéria que não usa a mitocôndria. Quando o processo é de decomposição total desse carboidrato, nós chamamos de respiração celular. Então presta atenção numa coisa, quando falar assim, respira a glicose, você não vai enfiar o seu nariz no açúcar, porra, você tá entendendo? Respirar a glicose é decompor a glicose de maneira o quê? De maneira total, e nesse caso ainda, a mitocôndria vai ser usada numa respiração do tipo aeróbica. Repare que eu já até deixei destacado aqui para nós outros. Deixei acá o quê? O O2, repare, o oxigênio, ele tem um papel extremamente importante. Ele vai ser aproveitado na decomposição como um aceptor.
Professor, o que é aceptor, porra? Aceptor é aquele que aceita. Ele aceita o quê? Ele aceita os hidrogênios e elétrons que são liberados nessa decomposição. Então repare, este hidrogênio que está aqui, ele vai ser recebido pelo oxigênio na decomposição e ele vai aparecer aonde? Aqui, ó, na molécula de quê? De água. Mas e o CO2? E o CO2? O CO2, ele é proveniente da decomposição da matéria orgânica. Lógico que aqui nós não temos as reações balanceadas, porque não vem ao caso agora. Você pode pegar aí qualquer livro de biologia, pode pegar na internet, bate lá, dá uma googada, reações da respiração, se você quiser perder seu tempo, porque não precisa disso agora, legal? Então olha só, o que é importante? Que quando a decomposição é pela respiração usando O2, nós vamos chamá-la de respiração aeróbica, ela vai render muito ATP. Os livros, de um modo geral, variam e eles trazem para a gente que aqui dá um rendimento de até 38 ATPs. Olha como é que rende muito. Uma molécula de glicose respirada de maneira aeróbica até 38. E se for anaeróbica? Aí, no caso, não é aqui na mitocôndria. Algumas bactérias fazem a respiração anaeróbica, mas rende menos, um pouquinho menos, quase igual, basicamente. Ele vai variar de acordo com o organismo, tá bom? Agora, se houver uma decomposição parcial, que nós vamos chamar de fermentação, o saldo de ATP ele é baixo, tá? O rendimento aqui é de quanto? De 2 ATP somente. Então repara, quando você está numa atividade intensa, você tem duas possibilidades. Primeiro, você pode sair numa atividade respiratória, está lá dando a corridinha, respirando e vai usando para cada molécula de glicose, você rende até 38 ATPs. Agora, se você sair numa atividade intensa, que você não está condicionado fisicamente, corre e começa a fermentar, para cada molécula de glicose vai render só 2 ATPs. Eu te pergunto, em qual situação que você vai consumir mais rapidamente as suas reservas de glicose, de carboidrato? É fermentando, né? Para cada glicose respirada, 38 ATPs. Para cada glicose fermentada, 2 ATPs. Então você tem um saldo, uma glicose, 2 ATPs. Você tem uma diferença 19 vezes maior. Então você consome 19 vezes mais as suas reservas de glicose. Então se eu estou fermentando, meu consumo de glicose é muito alto. Se eu estou respirando, meu consumo de glicose ele é mais baixo. Isso é extremamente importante no Enem, porque aqui você pode cobrar até questões ecológicas. Olha só, a fixação de carbono transformando CO2 do ambiente em matéria orgânica. Isso é importante até para minimizar o impacto do efeito estufa, por exemplo, nas plantações, no fitoplâncton, beleza? São chamados drenos de carbono, mas é um assunto para outra aula. Legal? Então, ó, fixa tudo que está aqui na sua cabeça e num resumo rapidão. A energia da glicose foi transferida para poder formar o quê? Para poder formar o ATP. Segue a setinha laranja, ó. A energia da glicose está aqui agora, ó. Aonde? No ATP. Legal? E a energia da glicose, na verdade, é a energia acumulada de quem? Do Sol. Essa é a questão de energética, de transferência de energia. Por isso que o Sol é a nossa fonte primária de energia. Vídeo curto, espero ter ajudado você. Forte abraço. Se teve sentido, compartilha, avisa as pessoas que está rolando essa revisão que eu estou te dando de presente, totalmente de presente, para que você tenha seu ótimo desempenho no Enem. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Ó, clica, compartilha, hein? Assina o canal também, tá? Não pode esquecer de falar essa merda, a gente sempre esquece disso. Um abraço, tchau, tchau!